Olá, pessoal, estamos iniciando aqui mais um vídeo, né? Uma vídeo entrevista. Hoje a gente está recebendo aqui a Raquel Pinheiro e a gente já vai falar um pouquinho sobre ela, conhecer mais. E tudo bem, Raquel? Você dá Tudo, um tudo oi? ótimo. Eu só vou introduzir um pouquinho. A gente tem feito essa série de entrevistas, né? Eu estava aqui falando aqui, como a gente fala assim, em off, né? Sem gravar com a Raquel, comentando, ó, Raquel, a gente está fazendo essas entrevistas porque é uma forma de nós mantermos vivos um dos ideais da extinta Sociedade Brasileira de Apometria, que era justamente, né, algo que o Dr. Lacerda recebeu de orientação da espiritualidade, de em tempos, e naquela época era de 3 em 3 anos, né, realizar um encontro com todos os, vamos dizer assim, apômetras, né? E o que é o apômetra? É aquele que estuda e pratica apometria, né? Para que pudessem contribuir com as suas experiências. Isso porque a apometria, apesar de ser as mesmas técnicas, a mesma filosofia, as mesmas leis, ela tem várias formas de poder ser praticada e também ser sentida, né? E isso seria uma forma, então, dos mentores, né, através de vários grupos, desenvolver essas múltiplas possibilidades e também de trazer novos conhecimentos, né, novas formas de se trabalhar com a apometria, até mesmo novas técnicas. E, portanto, neste encontro seria um grande congresso onde cada um poderia estar contribuindo, né? Isso enriqueceu muito os conhecimentos da apometria, mas, assim, temos várias técnicas, várias práticas dentro da apometria que se tornaram, assim, importantes e que surgiram por conta desses congressos. Nós tivemos, basicamente, 7 a 8 congressos num período aí de 24 anos, né? Quase 30 anos, antes da sociedade ser extinta. E ela foi extinta justamente porque a gente acabou tendo essa facilidade de reunir as pessoas via internet, né? Já não havia necessidade de deslocamento. E todas as nossas atividades, a maioria delas que nós desenvolvemos, são caritativas, né? Apesar de nós termos todo um campo também voltado à prática terapêutica. Então, quanto mais você puder, obviamente, facilitar para todos, isso beneficia. Mas, por um lado, a gente acabou perdendo um pouquinho essa capacidade que a SBA tinha de congregar, né, os grupos, os apômetros, algo que um dos objetivos que o GE Apometria, o Grupo de Estudo Apometria, vem buscando realizar. Nós temos alguns membros remanescentes da SBA, né, e a gente tinha esse objetivo e estamos conseguindo, ao longo aí desses últimos meses, voltar com esses ideais. E hoje nós estamos recebendo, então, aqui a Raquel Pinheiro, a Raquel que está estudando, né, o programa Terapeuta Apométrico, né, e eu estava vendo aqui que ela começou a estudar no ano de 2024, em janeiro, né. Raquel, eu Exatamente. vou começar pelo princípio, para todo mundo entender melhor, né, e o princípio é: o que que você, né, quais são as suas experiências que você, né, deseja aqui compartilhar com a gente, antes de você ingressar na apometria? Porque todos nós carregamos, e isso é muito bom, várias experiências, conhecimentos, né, a nossa religiosidade. Então, me fala um pouquinho desse, antes da sua entrada. Primeiramente, a minha experiência e contato em relação às técnicas espirituais, né, foi a participação de grupos de apometria e principalmente receber ser em relação à constelação, né. Eu fiz inúmeras constelações, no qual trouxe dentro de 5 anos muitas mudanças na minha vida. E com isso eu adquiri práticas e meu campo com a mediunidade aflorou mais, né? Então começou primeiramente essa questão que tu fala muito, né, Robson? A reforma íntima, me conhecer, sentir mais, né? A cada passo ter consciência de tudo aquilo que precisa ser visto, né? E muitas vezes essa questão da reforma íntima da mesma forma que a gente está se autoconhecendo, né, precisa de outra busca, outras técnicas, outras vivências com outras pessoas para poder agregar e contribuir com todos, né? Então, antes de você começar a estudar formalmente, vamos dizer assim, você foi uma consulente.
Você foi uma Isso, beneficiada de constelação e de apometria também. exatamente. Da constelação foi para a apometria. Na apometria, sim, foi o que abriu muito o meu campo para a espiritualidade, muito mesmo. Que normalmente, quando existe esse campo da constelação, vem muito a parte da apometria em relação à espiritualidade, assim, a resposta, se entendo mais pela apometria. Você está em Santa Catarina, né, que eu estive vendo. Tem bastante grupos aí, né? Sim. Justamente pela proximidade da célula máter, né? A casa máter da apometria, que é a Casa do Jardim. E Raquel, o que que fez então? Quer dizer, eu estou imaginando, mas o que que te fez tomar um passo de começar a estudar formalmente? Depois dessas participações em relação a grupo que eu conheci, eu comecei a identificar mais ainda a mediunidade, o chamado da espiritualidade, veio a busca do curso no qual eu encontrei o curso de vocês e principalmente as vivências com psicodélicos que eu faço, né, que eu realizo, né. Então isso trouxe muito em relação a uma guiança conduzida com as técnicas, né, de constelação, de apometria, espiritualidade. Então me veio isso de forma para trabalhar. Então, eu vi aqui que você começou a estudar em janeiro. Isso. Quando começou as suas práticas? Quanto tempo depois você já começou a praticar? Depois das práticas em relação à constelação, começou esse mês. Esse mês? Nossa, que bom. Foi rápido, então. Agora te respondendo esse mês, a constelação foi esse mês. E a apometria? A Como tem sido? apometria esse mês também, mas como trabalhadora já faz um tempo antes de janeiro como Sim, trabalhadora, né, que é sim. contribuindo, mas a apometria eu utilizando as práticas foi esse mês também. E como foi a facilidade de você entre a teoria e a prática? Principalmente porque você está estudando à distância, apesar que pelo que você já, né, nos trouxe aqui, você já tinha visto outras práticas, né, como beneficiada. Mas como Sim. foi essa transição sua? Tem que ter muita confiança, foi super tranquilo, me trouxe muita segurança após eu entender mais as técnicas com o curso, né? Porque precisa entender até onde vai, o que, que eu preciso trabalhar, o que, que eu preciso abrir, qual é a forma que é utilizado ali, né? Então, foi mais vindo pelo curso essa minha abertura com segurança para as práticas. E, assim, Raquel, que benefícios você percebeu, né, ao ser auxiliada com a constelação sistêmica? Porque eu estou te perguntando isso. Muitas pessoas ainda não entendem a constelação sistêmica, né? Como é que você percebeu isso? Como que eu percebi isso em relação à constelação sistêmica, em relação a principalmente nos movimentos em relação à minha família, né? Começou, como eu falei, a partir de mim, né? Então, como eu obtivera inúmeras mudanças, principalmente de mudança de residência, relacionamento a trabalho, a espiritualidade, veio muito começando comigo, né? Comigo mesma, assim, veio essa mudança e eu entendendo, identificando essas práticas, isso veio a focar mais ainda em relação ao curso, né? Que sim, de fato, entendendo cada vez mais em relação ao curso, que é o reconhecimento do sistema familiar, né? A aceitação de tudo que aquilo que foi vivido, né? O que é aceitação? Que tudo foi como tinha que ser. E a reconciliação, porque estando na reconciliação, a energia vibra, que é aquilo que a espiritualidade traz, a amorosidade, né? Que isso libera em relação ao apego, né? E dentro dessa reconciliação, a aceitação e o reconhecimento, que é o aprendizado, que é de fato exatamente aquilo que a gente está para vivenciar, né? O aprendizado e após o aprendizado que vem a evolução. E aí então um agradecimento, né? Que é o que está dentro da constelação, é o passo a passo que eu identifiquei em relação à constelação, que veio toda a mudança, né? Essa consciência sistêmica em relação à constelação. Muito bom.
E assim, até justamente para as pessoas que não conhecem constelação, não entenderem, Uhum. como é que você poderia, ou como é que foi para você, assim, em termos de, a partir do momento que você começou a praticar e ter os benefícios, no tempo, é algo que é gradativo, é algo que você sentiu algo muito rápido, os benefícios? Pois então, da última constelação que eu fiz, eu vi exatamente uma linha bem fininha, né? Porque como eu tenho a mediunidade, né? Isso eu venho um tempo de curas com a constelação, eu acho que em torno de uns 2, 3 anos. Porque eu Uhum, aprofundei isso, eu foquei, eu busquei, eu escolhi isso, né? Mas ali na constelação que eu fiz no grupo, o pessoal sentiu bastante e um mês que tinha um consulente que estava em relação ao celular para vender, numa semana ele conseguiu fazer a venda dele e reverberou no campo dele. entendi. Então, vamos lá, para a gente separar, porque eu conheço um pouquinho, né? Para quem não te conhece. Então, do momento que você estava sendo constelada, você falou que você fez algumas constelações, Umas, várias. várias, e é importante, né, que as pessoas saibam que isso foi antes dela começar a estudar e tudo mais, ela Sim, estava ali como consulente. Você fez várias e ao longo de 3 anos você percebeu as mudanças na sua vida, significativas, eu posso dizer, né? muitas. Profissional, eu consegui entender qual era o meu propósito, a relação ao pertencimento da profissão, em relação a relacionamentos, o porquê. Hoje eu sou casada, faz 2 anos que sou casada, Então, eu fiquei 5 anos solteira e eu entendi o porquê de eu estar solteira. Em relação a amizades, é vasto em relação às curas dentro da constelação. E tudo foi sentindo a questão da criança interior, que é aquilo, né? Quando a gente não cura a nossa criança interior, o pertencimento, a gente não cria a questão da profissão, a questão do dinheiro, a questão do relacionamento. Então, é bem do campo morfogenético ali. exatamente, né? Então, gente, o que acontece? Na constelação, ela tem um dos grandes benefícios que ela trabalha justamente essa base. E essa base, para todos nós, independente de nós termos tido a possibilidade de crescer dentro da família, né? Ou nos casos de adoção, que isso não aconteceu, às vezes até acidentes, continua sendo uma base, né? Ou deveria ter sido a base. Então, essa base, por vários motivos, até porque muitas vezes nem nossos pais, nem nossos avós tiveram essa base. Então, Sim, muitas vezes essa base ela não está, vamos dizer assim, em ordem, né? E a constelação, ela consegue, através de várias formas, vamos dizer assim, nos auxiliar. E Raquel, você então depois começou a estudar, e você, como você falou, já tem praticamente um mês que você tem começado a praticar. E aí você se viu motivada, né, a desenvolver um trabalho com um grupo. Então vamos falar um pouquinho então desse trabalho. Primeiro, o que que te motivou a criar um trabalho em grupo com as pessoas? o primeiro que me motivou em relação é a minha conexão com a espiritualidade, né? Isso me motivou. E pela forma que eu fui conversando com este grupo, né, e trazendo confiança de todas as mudanças que foram sentidas e vistas na minha vida, me motivou a fazer essa forma coletiva, né, do campo do grupo. E, e com isso, né, com essa motivação com o grupo, trazendo essa mudança ali, que é um trabalho em conjunto com a espiritualidade, eu consegui identificar nessas vivências que sim, que alinhando toda a energia do campo, né, tendo uma corrente, isso pode ser trabalhado também a questão do campo morfogenético ali, né, com a constelação da corrente do grupo. Eu não sei se eu consegui responder o que tu queria, Sim, Robson. sim, sim. Para quem não sabe, né, a constelação, ela tem, a partir da mesma base, né, a partir da mesma base de conhecimento, ela tem várias formas de se praticar. Ela pode ser praticada individualmente, onde está o constelador e a pessoa que vai ser beneficiada. A constelação,
à distância, presencial, uso de representantes, tendo pessoas representando as situações que serão os participantes que fazem parte daquela constelação, com bonecos, com cavalos, na água, tem várias formas. E uma das formas é o que se chama de constelação em grupo, quando você tem várias pessoas que, de uma certa forma, estão ali sendo consteladas simultaneamente, né, Raquel? Sim, E que sim. é uma das formas de se praticar. E é justamente um dos trabalhos que a Raquel vem desenvolvendo. Eu gostaria então que ela começasse a falar um pouquinho como é que surgiu essa ideia de constelar várias pessoas ao mesmo tempo e como tem sido essa experiência para ela. Tá. Em relação à experiência, né? Se tudo é energia, se tudo é vibração, se a gente consegue acessar um campo, isso pode ser realizado dentro da constelação. Se todos estão ali canalizando para um mesmo objetivo, para o mesmo ideal, sim, é possível, foi o que eu senti, né? E até então, sempre com autorização ali da espiritualidade, né? E dentro desse campo ali, o que eu identifiquei em conversas, né, foi até o acesso ao campo, né, em relação a, a as linhas ali, o que eu senti até então, todos estavam com o mesmo objetivo em relação ao relacionamento com o dinheiro e bloqueios no campo financeiro. Aí todos estão abertos para trabalhar ali, todos têm aquela questão, né, a coletiva. E então, o que que foi feito, né? Eu já posso explicar as partes da constelação Robson? Pode, fica à vontade. Tá. O que que foi feito, né? Dentro dessa casa, primeiramente, eu acesso o espaço, o campo para me conectar ali com a limpeza, né? Eu faço até uma limpeza do campo, com as ervas, com os elementais, e com isso eu já vou me conectando com a espiritualidade, pedindo auxílio em relação a merecimento, né? Que até então, quando foi criado essa ideia do grupo, eu não coloquei o controle de colocar um número. Eu coloquei para auxílio e deixar aberto que é por livre-arbítrio e merecimento. E vieram 12 pessoas para participar, tá? E nesse grupo que eu trabalhei, eu utilizei 7 elementos, tá? No qual eu utilizava os números, tá? Uhum, E nesse número, cada número representava um elemento, tá? E nesse elemento, o que que representava? Ah, sistema familiar, ok. né? Que a gente trabalha, situações do passado, né? Que é Uhum, aquilo que eu te falei da frase: reconhecimento, aceitação, reconciliação, aprendizado e agradecimento, né? Então, aí eu coloquei um número representando o grupo, tá? Outro número representando o merecimento, o dinheiro, uhum, bloqueios no campo financeiro, prosperidade. O que que eu escolho, né? O que que a gente vai trabalhar na constelação, né? Primeiramente, a gente tem que trazer a família. Quando eu coloco o sistema familiar, eu penso que é o sistema mãe, pai, antepassados, tanto na parte da mãe, tanto na parte do pai. O que que acontece dentro da constelação? Quando é para me mostrar que se precisa trazer mais na energia do pai, aquela pessoa que está no número um do sistema familiar, eu mudo a frequência para a energia do pai para ser trabalhado, uhum, tá? Caso não apareça, ou se é o sistema ali, como é coletiva, né, como é energia, eu continuo trabalhando aquele elemento do sistema familiar, tá? E aí o que que acontece? Quando tá esse grupo ali, eu falo os números e eu não digo quais são os elementos, uhum, porque aquela pessoa que vai escolher um elemento vai ressoar mais ainda aquilo que vai trabalhar em si, né? Vai trabalhar o todo, mas vai representar aquilo que está mais forte em si, né? Como é aquilo que a gente falou, tudo que a gente atrai é aquilo que a gente vibra, né? E aí cada pessoa escolheu o que foi muito perfeito no universo, tudo é perfeito. Sistema familiar era uma consulente que trabalhava com reprogramação de vidas passadas, que ela trabalha com hipnose, né? E ela trabalha uhum, com vidas passadas. Situações do passado também é uma outra consulente que trabalha. Do grupo, essa consulente
escolheu, ela é bem conectada ali com todos. O merecimento foi uma pessoa bem importante da casa, né? Que é o pai de santo, né? Que trabalha ele escolheu o merecimento que foi perfeito. O dinheiro, né? Que essa pessoa tem questões realmente com dinheiro, bloqueios no campo financeiro, que também tudo foi perfeito, tinha tudo a ver com aquilo que a pessoa também estava vivenciando. E a prosperidade, assim, é uma consulente que trabalha muito com o movimento do dinheiro. Então, realmente, assim, de fato, todo mundo conseguiu entrar dentro do campo e fazer sentido para todos, tá? Muito interessante. Muito, eu achei assim, e foi a primeira vez que eu havia realizado ali, e de fato foi entregue, todo mundo se conectou de uma forma muito, 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 muito assim, de minuciosa, assim, bem importante, assim, né? Mas, conforme toda a constelação eu acabo conversando, como foi relacionamento com dinheiro, a gente tem que entrar, abrir o campo, né? Se conectar. Eu conversei sobre o dinheiro, eu fiz as perguntas no quais você passou no curso, o que, que o dinheiro representa, o que, que as pessoas têm em relação ao dinheiro, né? Qual é em relação à gratidão. Expliquei muito sobre a gratidão, porque tudo que aquilo que a gente vibra, a gente traz para o nosso campo. Quanto mais a gente agradece, né? A frequência, a gente atrai aquilo conforme a nossa frequência, né, Robson? Então, eu conversei muito em relação à questão da consciência, que é o que eu aprendi muito em relação ao seu curso, né? E eu falei principalmente que a prosperidade, ela está disponível para todos nós, né? A diferença que tem e que não tem é em relação ao que sente sobre o dinheiro, é o que está em relação ao merecimento, ao que está sobre o pertencimento do sistema familiar. Muito bom. Excelente, Raquel. E Sim, deixa. que assim, eu tô sentindo toda a energia aqui conversando contigo, porque não é só lá, vamos constelar isso, não é o controle. Eu tô fazendo um trabalho junto com a espiritualidade. Uhum. É um trabalho sagrado, é um lugar sagrado. São pessoas que têm suas peculiaridades. Então, eu já recebi uma mensagem bem importante da espiritualidade, que eu só quem mexe com o sentimento das pessoas é a espiritualidade. Então, eu sou um canal. Então, eu tenho que ser um canal que eu aprendi muito com vocês também, para estar sempre a orar e vigiar em relação à humildade, sempre em relação à humildade. É, é aquilo, né? Sempre tá vigiando os passos, né, Robson? Enfim. Uhum. Então eu falo, expliquei também quem já foi constelado, explico sobre a constelação, expliquei sobre a apometria que algumas pessoas não sabiam, falei um pouco sobre como eram pessoas que trabalhavam, expliquei bem superficial sobre as questões da tela búdica, o que que é, bem por cima, porque o objetivo não era esse, né? Até para as pessoas conhecerem, entender mais sobre a apometria, né? Eu falei que é um tratamento espiritual, né, que se baseia em relação ao corpo astral, onde nossos mentores nos auxiliam, que a gente não trabalha sozinho. E a constelação, eu falei sobre as técnicas terapêuticas, né, que visa resolver e auxiliar os conflitos familiares. Foi o que eu expliquei. Excelente. Agora eu vou te fazer perguntas Tá. específicas. Primeiro, vamos lá. É, é importante, né, que as pessoas saibam o seguinte: existe dentro da constelação sistêmica familiar, de forma tradicional, não há um reconhecimento, né, da forma como ela foi desenvolvida, do contexto espiritual. Sabemos, dentro da constelação, que nós estamos ligados aos nossos antepassados e que as situações às quais eles vivenciaram podem permanecer dentro do nosso campo, né? E a partir daí, algum desses descendentes, vamos dizer assim, por, como nós falamos, honrar, né, a essa história, pode acabar manifestando esse problema que esse familiar vivenciou. Então, em linhas gerais, é isso, né? Nós não falamos de reencarnação, não falamos de espírito, nada disso dentro da constelação familiar, seja familiar, seja empresarial. Isso, no curso que nós temos lá de constelação, a gente também fala. Mas
nós, pelo menos, entendemos que sim, a gente continua vivendo do outro lado, reencarnamos, a vida continua, tem a parte espiritual, tem espírito, tem obsessor, e devido a essa experiência, a gente acrescentou um conhecimento espiritual, né? Então, a pessoa, o praticante, ele pode usar a constelação de forma tradicional e pode usar com esse contexto espiritual, né? E dentro do contexto espiritual, a gente sabe que algumas situações que ali a gente chama de estar honrando, na verdade, são processos que por trás têm obsessores, obsessões atuando, né? Mas muitos que de repente estão acompanhando aqui, estão assistindo, são consteladores e, portanto, não têm essa experiência espiritual e está tudo certo, né? Eu acho que muitos dos trabalhos que você foi beneficiada, né, Raquel, também não tinha essa visão espiritual, né? Nenhum. Não tinha. Então, mas Não. ainda assim ela foi beneficiada, tá? Ainda assim. Só que quando nós trazemos o contexto espiritual, a gente expande, sim. A gente expande, isso torna o trabalho. Eu não quero comparar, mas expande e ajuda bastante, né? Não vou comparar porque não é o seu objetivo. Como a Raquel, ela já tem uma experiência, né? Ela faz parte de um grupo espiritualista, né? Ela já tem a sua habilidade. Ela foi orientada pelos mentores dela a desenvolver esse trabalho, correto, Raquel? Exatamente. E eu e assim, e deixou bem claro que eu tenho esse espaço para poder contribuir, né, porque para estar aqui na matéria, já tá lá no espiritual, né, Robson. Exato. Então eu recebo um acompanhamento bem importante, o passo a passo, né, e não é só aquilo, né, como é que eu vou sou chamada a atenção, tem a questão da doutrina, tem a questão da disciplina, por isso é a questão do Uhum. estudar, do se conhecer, da reforma íntima, né, porque tu tá ali, tu tá na matéria, tu até trabalha na matéria, mas tem a parte muito tudo começa pelo espiritual, que eu deixei bem claro até na constelação, né, tudo começa no espiritual, o que a gente vibra no nosso corpo é o espiritual. Aquilo que tu sente no rim tem uma parte espiritual. Tudo é espiritual. Então, algumas pessoas desconhecem essa parte, né? Mas que bom que hoje está se expandindo em relação a cursos mostrando em relação que tem a parte espiritual em relação aos trabalhos, não só o racional, e sim tem a emoção e principalmente a parte espiritual, né? Exato. E aí, por conta desse contexto, é que a espiritualidade, o objetivo dos mentores, quando a gente fala de espiritualidade, são espíritos, né, que já reencarnaram. Alguns não precisam reencarnar mais, outros ainda podem reencarnar, mas eles estão numa condição de poderem auxiliar, né? E para eles não existem essas divisões, essas nomenclaturas, isso aí é coisas nossas, humanas, né? O que tem de ferramenta ali que pode ser usada para ajudar o próximo, eles utilizam. Então, ela, como, vamos dizer assim, né? Você tem mediunidade, como um canal da espiritualidade, obviamente, como ela comentou muito bem, né? Ela já vem com essa missão, ela já foi preparada no espiritual, e, portanto, independente do que ela estudar ali, isso vai reativando lembranças que ela já tem. E com Sim, base nisso, ela foi orientada, então, a desenvolver esse trabalho. Parte, eles devem orientar ela, né, assim, por alguma mensagem que ela recebeu, e outra parte por intuição, e ela, portanto, ela desenvolveu, ela criou esse passo a passo que ela tem praticado, tá? Então, eu estou contextualizando porque tem gente que não, de repente, conhece constelação e continua sendo as bases da constelação, né? Como ela falou, ela vai olhar para o pertencimento, vai olhar para a ordem, para a hierarquia, para o dar e receber, influências ocultas, né? Que podem existir, os elementos ocultos, emaranhamentos, toda essa base ela vai continuar observando, só que a forma de desenvolver isso foi como ela disse, né? Ela tem esses elementos que ela utiliza, ela faz uma limpeza espiritual, e, portanto, isso propicia uma maior conexão da pessoa com o que está sendo trabalhado. E o grande ponto central aqui, né, desse trabalho que ela criou, né, com o auxílio dos mentores dela, foi justamente a possibilidade
várias pessoas, né, sendo beneficiadas simultaneamente. Então, o primeiro ponto agora, né? Eu só queria contextualizar, porque a gente sabe que tem pessoas com distintas formações. O campo de recorte que você fez aí foi Uhum. pessoas com problemas similares, correto? Isso, exatamente. E Como eu aí, falava. isso, problemas similares. E aí, como cada uma pode ter uma origem diferenciada daquele problema, foi que você criou esses campos, essas numerações, correto? Exatamente, exatamente. Que eu em relação à escolha dos elementos, tá? Que tá dentro do campo? Eu vou escolho seguindo as ordens, né? O Uhum. padrão familiar, a hierarquia, as curas para o equilíbrio, né? Que é aquilo que eu falei, a gratidão. Então eu tenho que escolher exatamente aquilo que tem que ser visto dentro do campo e ser curado, né? Para ter, então, aquela energia vibrando para o mesmo objetivo. E principalmente aquilo, né? Que eu deixei bem claro que normalmente algumas pessoas não têm a consciência que é importante, que vem em relação ao sistema, que é honrar mãe e pai, que algumas pessoas ainda não têm conhecimento, mas não estou aqui para julgar. Deixei bem claro em relação que tudo que a gente estava trabalhando ali envolvia mãe e pai, que é o que deram a nossa vida. Se hoje nós estamos aqui, a nossa vida faz parte dessa honra, né? E aí eu explico depois outro contexto, né? Mas em relação ao elemento, sim, é escolhido para trabalhar a energia do campo. Ótimo. E Raquel, as pessoas, agora vamos esmiuçar um pouquinho mais aí. As Tá. pessoas passaram por alguma pré-orientação antes? Como é que você marcou um dia, ó, vai ser dia tal. Teve gente que nem sabia que era constelação Robson e super sentiu e me falaram assim: Que legal, "Isso é isso que é constelação? Nossa, imagina individual". E que essa legal. pessoa tem mediunidade, e eu sim, né. E aí foi aí que eu comecei até a conversar e explicar mais sobre e ter interesse de fazer individual, Que porque sentiu bacana. super o campo, super sentiu e fez todo sentido o elemento que ele fez. Que ele fez o elemento do dinheiro. Bacana. E quanto foi mais ou menos a duração do trabalho? Entre o Eu acho que início e o fim, quanto tempo durou? durou em torno de 1 hora e meia, porque depois, após, eu fiz ainda uma meditação guiada para complementar esse trabalho em relação ao propósito da constelação. Uhum, 1 hora e meia, mais a meditação, uma meia hora mais ou menos. É, exatamente 1 hora, até porque tem a conversa, dentro de Uhum. tudo 1 hora e meia, porque tem que ter a E, conversa. e nesse trabalho, quantas pessoas você acredita que pode reunir? Quantas foram nesse trabalho específico que a gente está até iluminando aqui? Uhum. E Simultaneamente, quantas pessoas foram? quando que participaram, Isso, no grupo foram 12 pessoas, 12. Uhum. 12 pessoas, e de participante foram 7 elementos, 8 que eu usei, que é a espiritualidade. Quando Ok. eu precisei colocar no campo foi a espiritualidade, foram 8. Esse número de 12 é porque eram 12 interessados, existe uma quantidade máxima, mínima. Eu entrego para a espiritualidade para o merecimento, quem Uhum, participa. Eu não uso o controle de números. entendi. Ótimo. É, ele está perguntando para entender, né? Sim. Depois que as pessoas escolheram ali, foram para os campos, né? Elas se posicionaram ou elas só escolhiam o número mentalmente? Eu entrego os números, né? Coloco o Aham, crachá do número e as pessoas também de fora recebem, que é a uhum, pedrinha que eu deixo para cada um, ó, é uma pedrinha que as aham, pessoas também carregam, que já vou explicar o porquê. E expliquei também para as pessoas que não ressoaram, que sim, estavam ali para receber, que da mesma forma utilizar a pedra conforme as frases e se conectarem conforme as frases. E fez total sentido. Teve uma consulente que participou ali, que ela não estava escolhendo não tinha se conectado com o número. Na parte que eu fiz a cura da criança interior, ela chorava. legal. Ela Então, chorava. vamos falar um pouquinho então desse trabalho que você está fazendo com as pedras também. Tá, então, em relação às pedras, né, que eu faço, né? Em uma das frases
que eu falo, eu vejo você e tudo foi como tinha que ser. Agora é um novo tempo, uma nova oportunidade, né? Que é a frase. E como existe o equilíbrio de dar e receber em relação ao pertencimento, eu acabo carregando, eu vou dizer eu, né? Como exemplo, nós, ou eu acabo carregando pesos que não são meus, né? Eu fico carregando aquela energia que me pesa, porque aquilo que tá de forma demasiada não tem espaço para novo, né? Então, quando eu falo em relação à frase, vou te dizer uma aqui, deixa eu ver que eu deixei anotado que até. Aqui. Por exemplo, se eu vejo você e sinto muito por tudo que vivi nessa época, mas agora eu digo um sim para tudo que irá e vai acontecer. Eu escolho levar de você somente a gratidão por todo aprendizado, né? E assim, esses pesos não me pertencem mais, que é usar a pedra. Eu peço Uhum. para a pessoa se conectar e quando estiver ouvindo, que é o número 3 que representava o grupo, eu peço para o número um, que é o sistema familiar, falar isso e colocar tudo aquela intenção, aquelas cargas e aquela energia na pedra, né? E isso abrindo a frequência do grupo do número 3 entrando ali no campo da energia do adulto. Porque primeiro eu vejo a energia do adulto. E aí ela vai Uhum. lá e fala como é que tá se sentindo na energia do adulto. E aí ela vai colocando toda a intenção ali. Quando recebe a frase de cura, eu pergunto: consegue liberar esses pesos? Consegue soltar esses pesos? Aí ela consegue me entregar. Então ela desapegou daquela energia ou soltou o pertencimento. Uhum. Caso não soltar os pesos, que aí eu peço para alguém do grupo, eu peço não, eu me conecto com alguém ali do grupo para ser representar a espiritualidade, que daí Uhum. usa as frases de cura ali da espiritualidade. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que fala: meus filhos, tu foi como tinha que ser. Do merecimento, vocês não precisam mais carregar esses pesos, mas nenhum sofrimento. Você já pode entregar e abraçar o merecimento, pois ele faz parte, está conectado com a fonte de cada um. O que, que é a fonte? É Deus, a espiritualidade, né? Que a gente nasce com essa prosperidade. Pois somos todos filhos do Criador e todos nós merecemos. Então, Muito bom, Raquel. usa essa frase e aí pega os pesos, abraça, acolhe, eu falo, né? Que abraça, sente esse abraço tão amoroso, acolhedor, que está do lado de cada um de nós. Eu sempre falo, incluindo todo mundo, né? Todo Uhum. mundo para conectar, para trabalhar energia, se conectando com a energia do merecimento e do amor. E aí faz a reverência para a espiritualidade e leva os pesos. Muito bom, Raquel. Bem consistente. E como é que foi que você chegou? é, Você escreveu um passo a passo, você escreveu as frases que você ia utilizar. Como é que Eu, você se preparou em pode termos dos recursos? Eu escrevi o passo a passo, até porque era um número grande, né? Uhum. Porque é o passo a passo que eu fiz, tá? Deixa eu só me organizar aqui nas minhas folhas. Primeiramente, tá? Deixa eu ver aqui. O que que eu faço? Depois das pessoas se organizarem, se conectarem com os números, elas entram dentro do campo com a energia que está, com a energia do adulto, com a energia do hoje, né? Daquele momento. Né? E aí eu pergunto, número um, como é que tu estás te sentindo, né? Eu até anotei o número um que representava o sistema familiar, falava que estava em movimento, né? Que queria Uhum. movimentar. O número dois, que era do grupo, estava neutro, tanto faz. E o contexto da constelação era relacionamento com dinheiro e bloqueios no campo financeiro. E o número 3, que era do grupo, estava todo embaralhado. Todo embara porque eram todas as energias de todo mundo ali, tava muita troca ali da energética e vibracional. O número 4 que era o merecimento, ele até foi para a porta da sala e olha o que ele falou que ele estava sentindo, esperando a oportunidade, que queria arrasar o merecimento. Uhum. E o Interessante. número 5 que representava o dinheiro, ele falou que queria ser visto.
E o número 6, que era os bloqueios no campo financeiro, estava de fora, né? Estava de Uhum. fora, estava ali, tá ali o bloqueio, mas de qualquer maneira a gente precisa ver aquilo para ser curado. E o número 7, que era a prosperidade, estava em paz, estava ali tranquila. Uhum. Depois, o número 3, que representava o grupo, eu fiz o olhar para cada elemento, e cada um ficou ali no seu lugar, né? E aí veio a questão da ancestralidade querer sacudir o grupo que quer mexer, te mexe. O que que Uhum. acontece? A nossa família quer que a gente mude os padrões, né? Sim. Tipo, por mais eles querem o nosso melhor, né? E em relação só o dinheiro para resumir, né? Que estava estagnado, estava se sentindo distante, tanto um contra o outro, quando era o Uhum. olhar de um para o outro, né? E para a prosperidade que estava sendo trabalhado, era medo e distância. A prosperidade sentia a distância do grupo e o grupo sentia medo. Muito interessante. E é importante, né, esses pontos que a Raquel está frisando, porque vocês já devem ter ouvido a seguinte frase, parábola, né? Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então, um dos benefícios, né, que os movimentos da constelação traz é justamente isso. É trazer esses elementos que muitas vezes estão ocultos, que a pessoa às vezes não percebe, né? Como ela acabou de comentar aqui, as várias percepções que estão ali, muitas vezes no subconsciente, padrões que estão sendo repetidos, a pessoa não tem consciência. Então, só esse movimento aqui, vamos dizer assim, né? Como se fosse só. Mas as pessoas perceberem como está sendo a relação delas, né? Com os diversos elementos, inclusive aquele mesmo, né? Que estava ali no campo, no número 7 da prosperidade, que estava em Uhum. paz. Isso traz uma percepção, né? Que se encaixa com essa questão de conheça a verdade e a verdade nos libertará. Porque o próprio sistema, ou a própria pessoa, nós temos a nossa própria condição de buscarmos o nosso equilíbrio, a partir do momento que a gente entende e enxerga o que está acontecendo, né? Agora, as frases, elas vêm complementando, obviamente, né? Porque ela vem conectando. É um outro ponto também dentro desse movimento da constelação, de suma importância. Raquel, você quer frisar alguma coisa sobre o que a gente falou aqui? E aquilo, né? Após esse olhar para cada elemento, eu Uhum. deixo bem claro que é a visão sistêmica do grupo do adulto. E depois eu levo para a criança. Hum. Eu levo para a criança. Por que para a criança? Qual é a ordem da hierarquia, né? Eu aprendo tudo aquilo que está na concepção, na gestação, na primeira, na segunda infância. Uhum. Dali vem as nossas crenças, dali vem Uhum. aquilo que eu pego de pertencimento, ali que começa tudo. Então, quando eu estou como criança, né, naquele sentimento da criança que está muito no inconsciente, algumas coisas eu não crio, porque eu estou ali no adulto, minha matéria está no adulto, mas algumas questões precisam ser vistas da criança, a minha criança interior, que muitas vezes a gente precisa ver a cura da criança interior, né, o acolhimento, né, fazer as pazes, né, com aquilo que é mais importante do nosso relacionamento com a criança interior. Então eu levo para a criança interior e depois eu pergunto, eu faço a mudança do campo, eu vou falando, né, o passo a passo, junto com a espiritualidade, cada detalhe eu vou dando os estados que aquilo que tu falou, né, Uhum. e peço para o sistema buscar de cada um de nós, na linha do tempo, tudo aquilo que a gente registrou referente ao sistema de família, né? E vou dando o comando e eu pergunto para ela, colocando e trazendo toda a sensação para a pedra, que é o objeto que eu falo, né? E aí eu pergunto como que está aquela energia. Dela fala como é que tá. Ela falava que estava com medo, que estava com tais sentimentos, estava falando da criança. E aí eu entro com o sistema familiar que vê que tudo foi como tinha que ser, que agora é um novo tempo, uma nova oportunidade de fazer tudo diferente. Deixe no passado o que é do passado. A nossa história nos dignifica e de nós não preciso mais carregar os pesos, né?
nós liberamos você para que se entregue todos esses pesos e leve somente a nossa força, porque a ancestralidade é o que dá a nossa força e nós abençoamos vocês, né? E aí depois eu pergunto como é que fica, se consegue soltar. Se Uhum. existe a necessidade de fazer algumas frases de cura, eu começo com a com o sistema familiar, eu entro com a espiritualidade. Não houve a necessidade, e aí quando ela solta as pedras, né, o peso, nós temos muito orgulho de você, dos adultos que vocês. Desculpa, eu errei aqui. Imagino. Mas quando solta, eu trabalho a criança, tá? E aí eu pego, trabalho de volta a questão do adulto, né? Aí ela Uhum. pega, abraça essa criança, faz as curas, dá a força, daí eu passo da primeira, segunda infância, fazendo um novo registro, eu vou falando frases, registrando que dinheiro é bom, que o dinheiro não tem culpa, que é como um ente da família que tu também falou do curso, e aí isso volta pro adulto. Primeiro eu faço a cor Uhum. da criança, volta pro adulto com toda aquela limpeza energética, daí eu falo pro número um, falar para eles. Nós temos muito orgulho de vocês, dos adultos que vocês se tornaram, e já podem seguir a vida com alegria. Porque é Muito a bom, Raquel. da criança e depois a cura do adulto. Agora eu estou um novo adulto. Eu vi a minha criança, eu vi todos os meus pertencimentos, vi todas as minhas Uhum. questões. Estou um novo adulto, eu limpei, foi feito, eu ouvi dos meus antepassados, eu não preciso carregar aquilo dos meus antepassados. Eu honro, a gente se honra, a gente se vê, pertencimento, tudo aquilo que aparece em relação à constelação. Uhum. E aí eu falo, sente a força do sistema, da mãe o lado esquerdo, do pai o lado direito, uma energia boa, dá força para vir com essa força, né? Para poder ir para o mundo, né? Energia do receber da mãe e energia do movimento da comunicação do pai. Então, deixo bem Uhum. claro na constelação. E Raquel, eu vou ter que perguntar algo que eu já passei por esse tema. Você não atuava como terapeuta antes? Não só em relação à constelação, foi a primeira vez, né? Foi mais as Uhum. vivências de receber, Mas outros tipos de terapia, você chegou a trabalhar com só outros tipos? coletiva com psicodélicos, né? Ah, sim. Que é a Isso é ayahuasca. diferente, né? E muito, total diferença. E já recebi curas de mãe também ali, que é o que eu trouxe também para constelação, né? Uhum. Já senti o meu campo constelando com os psicodélicos. Muito bom. Porque E assim, eu a sua desenvoltura, né? É uhum. uma pessoa que parece que faz isso há 10 anos. Eu Ai, ouvindo cada detalhe que você colocou, eu falei, não, ela já devia ser terapeuta, consteladora. Muito bom, hein? Quer dizer, na verdade é, né? De outras vidas, já preparado no mundo espiritual, né? sim, não, Mas e muito bom, muito interessante. falando de. Eu falo tu porque eu sou gaúcha, tá? Tu falando de outras vidas, Robson. Então, eu tô dizendo uma experiência minha, eu escolho trabalhar agora como terapeuta, me encontrei com o meu propósito. Agora é um novo tempo, uma nova Sim. oportunidade. Eu constelei igual, fiz a Uhum. constelação, né? Com, com uma conhecida minha que a gente faz muito essa troca da apometria, da constelação também, né? E eu fiz a constelação para novos clientes, para o propósito do trabalho. E apareceu uma vida minha passada que não aceitava em relação às terapias. Que algumas vezes Hum, a gente acha que é uma moto, mas não é uma. Níveis e subníveis, né? sim. E eu vi direitinho em relação a como eu tenho apometria, a minha vida ali, a forma que foi aquela vida, ela não estava muito bem, e a nova Raquel, e aquilo ali, eu ouvindo as frases, fazendo a constelação, ela foi aceitando e entendendo que era um novo tempo, uma nova oportunidade, né? Então é bem importante Muito legal. a constelação. Muito legal. E me fala um pouquinho então, como é que foi a reação das pessoas? Que eu imagino que foi surpreendente a hora que elas escolheram e você revelou, né? Como é que Ah, elas. no momento que eu revelo, né, Aham. tem uma parte que eu revelo depois os elementos. Nossa, faz total sentido, por isso que eu tava lá como dinheiro lá na ponta escondida, chegou a colocar capuz, se Nossa. esconder.
faz total sentido. E quem estava representando o grupo, ela, é do lado da minha mãe. Eu senti vontade de chorar. Eu falei, então vamos abraçar essa mãe, né? E eu usei muito a questão dela sentir esse medo, essa escassez, para a gente ver os ancestrais que passaram em relação desde os indígenas, dos escravos, daqueles que vieram de navios, que passaram fome, que hoje tem alimento, prosperidade, natureza, né? Que eles não sabiam, mas que hoje eles sabem que existe essa prosperidade, e aquilo foi reverberando e aliviando, né? No campo deles. E eles ficaram surpreendidos. Muito bom. E me fala então agora desse trabalho de fechamento que você faz, né? Você falou Ah, das frases, e aí depois você vem com a meditação. vou trabalhando sempre usando a ancestralidade, falando Uhum, com o grupo, né, para finalizar. E eu também fiz a frase da ancestralidade, olhando para o dinheiro, olhando para o merecimento, né? uhum, Principalmente para o dinheiro, porque também carrega padrões, né? Que, eu não sabia, hoje eu sei que tu é uma energia de Deus, que é uma uhum, energia divina, para soltar, para o grupo poder receber. Que teve uma parte que eu tive que fazer isso, né? E super reverberou, né? Eu finalizo também com ancestralidade falando com o grupo. Da questão da meditação que tu perguntas, ou Robson, ainda da constelação? se você sente que tem algum ponto, pode relacionar ainda da constelação, e Da depois a gente pula para. constelação, que aí, antes de encerrar ali, mesmo que esteja o campo 6, que era os bloqueios no campo financeiro, da mesma forma eu falo para fazer uma frase, porque o número 6 já queria ir embora, né? Já estava com uma energia diferente. Igual eu faço a frase para estar bem, bem convicta da energia ali, né? E no final eu fiz o número 3 falando para o número 5 para prosperidade, que agora nós vimos você antes, eu não via porque eu carregava um pesos, né? O motivo. E finalizo com os três se abraçando, né? O merecimento, a ancestralidade. E daí quando eu desconecto todos do campo, né? Eu falei que o dinheiro não tem culpa e falo assim, ó, com gratidão eu encaminho tudo isso, né, todo esse trabalho, para o campo de cada um do sistema de vocês. Desconectando, eu desconecto cada um, para não ficar nenhuma energia ali, daí desconectei todos dali. E aí foi então que, depois da conversa, o pessoal falou que incrível a energia, e aí depois disso eu faço uma meditação. Uhum. Que Excelente. E é... Oi. pode falar. Não, pode complementar. Tá? Na meditação que eu faço não, foram todos sentadinhos no chão, na almofada, né? Eu Uhum. falo para fechar os olhos, para fazer a respiração consciente, e eu levo eles para um gramado, né? Caminhando no gramado, se for possível, talvez nunca afirmando, nunca com controle, sempre no soltar, né? Para que é um gramado bonito, um lugar que você conheça, um lugar que você goste, ainda mais que aqui na praia, né? Que eu moro na praia, um lugar que você vai ali, vai se conectando com a natureza, né? E vou falando de borboletas, de flores, né? E aí nisso eu peço para acessar um lugar especial, né? Conforme vai entrando no novo lugar e fazendo uma projeção, né? Daquele novo eu que foi trabalhado, o eu do futuro, né? Uhum. Esse eu do futuro depois vem para essa energia para que agora é que eles são merecedores, né? Que eles estão vendo a prosperidade e no final é bem longa, tá? E no final Muito bom. eu falo assim, ó. E tá, eu coloco eles para sensação. Já que sabem a sensação de ser próspero, de abundância, de viver a vida com facilidade, sem desafios. Então, dentro do seu eu do futuro, você vai dizer com muita convicção: eu posso, eu quero, eu mereço, eu consigo, eu sou capaz, eu assumo a minha vida, eu escolho isso agora. Eu entrego, eu confio, eu agradeço, eu recebo e assim é. E aí eu falo, né, para assim que você vai respirando, vai trazendo o seu
eu do futuro para dentro de você, no seu tempo vai voltando, né? E eu coloco mais essa convicção. E teve gente que enxergou coisas que precisavam ser trabalhadas nessa Uhum. meditação, que é o Muito que me bom, fazer. muito E bom. Excelente, Raquel. é isso que eu fiz. Muito bom mesmo. Olha, E Raquel. isso Oi. tudo vivenciando constelações, olhando vídeos de YouTube, olhando os teus estudos, é se permitindo entregar, se permitindo receber Uhum. Sim, sim. e confiar na espiritualidade. Por mais que, eu tive data para poder fazer essa constelação e eu só pensei assim: solta, confia e vai. E foi o que eu fiz. Ah, é mesmo? Os mentores te orientaram? É isso aí. Tinha Porque senão a data. gente vai adiando, né? Tinha data. Eu, vamos lá. Confia, solta, porque é o soltar, né, Robson? É o Aham. soltar, é o confiar, né? E fui. Fui, deu tudo certo. E que eu fiquei surpresa. Excelente. Olha, vou falar uma coisa para você. O seu trabalho está muito consistente, né? Bom, Você demonstrou aí um conhecimento de base fantástico. E a forma como você está desenvolvendo, é como eu te falei, parece que você tem uns 10 anos de experiência, né? Mas, eu, como eu falei, tem, né? Tem. e outra, né? Essa foi minha primeira constelação com o grupo. Eu ainda não fiz com os Uhum. bonecos. Eu queria te mostrar, tá? Que eu Uhum. lembro que tu falou. Eu acho que eu fiquei uns 4 meses procurando bonecos, Robson, Ah, e eu é. muito a tua orientação em relação aos bonecos. Eu deixei bem de madeira, coloridinhos, Ah, assim. que bonitinho. E aí, o que que eu fiz? Eu conversei com a espiritualidade. Não vou Uhum. fazer ainda nenhuma constelação até que seja consagrado com o rezo deles, né? Sim, Aí eu fiz o bonequinho da espiritualidade para usar. muito bom. Que Aí tem esse aqui. bacana, E aí tem o coração, né, para usar o amor. A bacana. estrela eu ainda não me identifiquei ainda no que eu talvez um propósito. A Uhum. pirâmide para usar a apometria, ó. Ah, que legal. E aí os pesos que eu falo que seria esses aqui. Aham. E aí é assim que eu vou fazer. E você tem atendido pela internet, presencialmente? Ainda não, ainda Não. não. Eu tô no acompanhamento com a espiritualidade. Passo, Aham. é o Claro, processo. passo a passo. É o processo, tem os bonecos, ser consagrado, porque é um trabalho espiritual, então eu Sim, sigo ali, que eu sou um canal, então quero já tá ali, né, Robson? sim. Não, mas é Mas tem que. importante. Até porque o trabalho que você está fazendo é espiritual, é muito profundo, né? É, E exatamente. individualmente você tem esses trabalhos, eles se desdobram de forma individual? Como é que isso tem ocorrido? Individual em relação ao atendimento a um consulente, que tu Sim, perguntas? sim. Eu ainda não realizei, tá? Aham, Mas vai ser dentro dessa linha também, né? Que uhum, eu vou usar igual os numerozinhos, os elementos, né? uhum, Tem um consulente interessado dos relacionamentos, né? Eu vou fazer relacionamento amoroso, não, prosperidade no amor e bloqueios no campo amoroso, que ali eu vou trabalhar a uhum. criança interior, né? A mesma sequência, que eu vou usar os bonecos e também a questão da espiritualidade e a mesma coisa que eu vou fazer, só que eu tenho que esperar. Claro. Mas, Raquel, muito bom. Até porque nós estamos falando aqui, gente, de 10. Na verdade, você começou no mês anterior, né? Que você fez Uhum. a constelação, né? Ou seja, 9 meses. Eu vou ter conversado Nove até, né? meses, uma gestação. E já uma criança pronta, né? Uma criança adulta. Então, né? Muito bom. Raquel, se você quiser deixar alguma palavra final para a gente encerrar aqui, mas só tenho para te agradecer. Foi significativo, né? A experiência que você trouxe. E eu só tenho a Bom, agradecer realmente. eu, para finalizar com essas pessoas, com vocês, assim, né, em relação ao começo, né? Teve gente que me falou, tu vai levar 5 anos, tu vai levar 3 anos, isso aí se joga, né? É o confiar na espiritualidade, eu confiei bastante e o que deu o grande passo
tudo isso é a reforma íntima, é o se conhecer, é o se curar. Como que eu vou ajudar ser um canal para curar o próximo se começa na gente? Eu curando o outro reflete em mim, né? Sim. Então, veio muito em relação a isso. Eu tive as minhas dúvidas que veio assim, não, isso pode ser do meu ego, vamos confiar. Então eu confiei na minha intuição e fui, e para mim foi um passo incrível, incrível mesmo. Raquel, até aproveitando essa questão, você comentou que você teve, né, o auxílio de terapeutas, né, antes de você até começar o curso, Uhum, e que isso foi bastante significativo, foi um processo aí ao longo de 5 anos, né, e você uhum. vem se auto-trabalhando, quer dizer, auto-trabalhando não, com apoio, né. Agora, dentro do que você praticamente aprendeu, você fez um trabalho de autoapometria, de autoconstelação, qual foi a sua experiência Autoapometria, especificamente sobre isso? autoapometria eu faço bastante. Faz bastante? E já teve gente me ajudando, desculpa, pedindo ajuda. E eu pensando, tá, mas a pessoa quer receber ajuda, né? E ela Uhum, sim. E eu fechei os meus olhos, pedi exatamente aquilo que tu fala, assim, peço ajuda aos meus guias, aos meus mentores, auxílio nesse trabalho, para qual motivo essa pessoa está passando, e veio direitinho, sabe, a clarividência, assim, o que a pessoa estava passando. Aí eu faço oração, por isso que eu te digo, foi de tamanha importância o curso contigo, porque eu consegui entender qual o passo a passo, não é aquele, uhum, aquela, o que que eu faço, o que que eu vejo, porque vem muita coisa, né? E sim, muito para mim, para o meu marido também, né? O que é aquilo que tu fala, né? Se vem para nós em relação é aquilo que é possível, né? sim, Claro, com a espiritualidade. Já fiz a autoconstelação também, assim, mas no psicodélico daí, com o aham, psicodélico daí. muito legal. Raquel, mais uma vez, só tenho a agradecer. Eu tenho certeza que muitos que estão vindo aqui certamente estão interessados em fazer um trabalho com você, né? Se você estiver atendendo aí à distância, você nos avisa que a gente vai deixar em algum lugar lá no nosso site lá essa oportunidade. E hoje você tem beneficiado as pessoas da cidade de... Garopaba, Aí, Santa. pessoal. Então, quem mora ali próximo de Garopaba, Santa Catarina, procurem ela pela Raquel. Raquel, obrigado mais uma vez, viu? Tá Espero que a bom. gente tenha outras oportunidades, outros encontros para trazer outras práticas e conhecimentos. Parabéns. Muito obrigada.